A ciência não pôde provar a inexistência de um Deus, mas ele acreditou que poderia. Você já se perguntou até onde o universo que conhecemos se estende? Você já deve ter pensado em algum momento que se algo ou alguém viajar em qualquer direção pela distância correta, encontraria um fim. Bom, dentro do que a ciência tenta explicar, o universo só poderia ser finito se apresentasse uma curvatura, como a Terra, por exemplo. A Terra é finita, mas andar em uma direção só não vai te fazer encontrar um fim. Isso porque a superfície da Terra se curva sobre si mesma. Em teoria, o espaço esférico funcionaria da mesma forma, só que dentro do espaço observável não foi possível encontrar nenhuma curvatura. Nesse nível, só poderíamos especular duas coisas. Ou o espaço é plano e infinito, ou não encontramos uma curvatura porque ela é simplesmente grande demais para medir. De qualquer modo, caso exista um fim além do nosso mundo, o que teria além dele? Existem lugares onde a ciência ainda não foi, e assuntos que ela não consegue provar, como a inexistência de um Deus. E talvez seja melhor assim por diversos motivos. E um deles, eu acredito que seja a segurança. Alô, pessoa que assiste. Eu sou o Holly. Eu tava navegando pelo Reddit até que encontrei uma história que me chamou bastante atenção. Bom, pega algo pra comer, puxa o cobertor, dá aquela olhadinha no canto da parede só pra ter certeza e bora. Essa é a história de Michael e seu irmão Jack. Eles nunca foram exatamente religiosos. Na verdade, era o contrário. Eles eram bem céticos em relação à existência de um ser absoluto. Mas não era só isso. Jack parecia obcecado em provar a inexistência de Deus. Michael sempre dizia que era impossível, afinal, a ciência não pôde nem provar a existência de um Deus. Então, como ele pretendia refutar algo que em teoria não existe? Enquanto normalmente as pessoas buscam refúgio na religião, como uma forma de adquirir esperança, Jack pensava diferente. Ele não só desacreditava, como queria refutar as religiões. Todas elas. Ele perguntava para Michael se a ideia de existir um ser tão poderoso e além da compreensão não o assustava. Michael até insistia em aconselhar Jack, dizendo que ele não deveria perder a sua vida com uma obsessão dessas. Ele já tinha perdido 18 anos com isso. Michael de alguma forma sabia que o seu irmão ia seguir essa missão sagrada, ou devo dizer, profana, até o fim de sua vida. Passando alguns anos, os dois irmãos cresceram e começaram a atuar em áreas diferentes da ciência. Jack começou a trabalhar para a Agência Espacial do Reino Unido. Mesmo não sendo exatamente um gênio, Michael tornou-se um professor de biologia, mas assim como seu irmão, era também um cientista. Em uma noite, Jack teve uma conversa com seu irmão. Ele disse que havia conseguido. Ele tinha provado que Deus não existia. Qual Deus? Michael perguntou. Foi então que Jack respondeu que todos eles. Será mesmo que depois de tanto tempo, a obsessão maluca de Jack teria o levado a algum lugar? Michael já tinha estudado bastante e se considerava inteligente o suficiente para se manter cético diante de uma afirmação assim tão sensacionalista. Em contrapartida, ele conhecia o seu irmão. Depois de 3 décadas de vida, Michael sabia identificar quando ele estava mentindo, e dessa vez, ele viu sinceridade no rosto de Jack. Curioso, Michael perguntou como que Jack havia provado a inexistência de um deus, ou como ele mesmo disse, todos os deuses. Ele explica que cerca de um ano atrás, a NASA teria realizado uma expedição. Jack só teria ficado ciente disso recentemente. Tudo que ele conseguiu foi só uma mera fração do conteúdo original da expedição, mas foi o bastante para que ele acreditasse. Nessa missão, a NASA teria recuperado o sinal de um satélite há muito tempo em órbita. Eles descobriram uma borda no universo. Um imenso vazio branco como o espaço invertido, o fim absoluto de todos os fins. Michael ficou surpreso com o que tinha acabado de ouvir. Ele perguntou se Jack não tinha interpretado mal o que leu, mas ele parecia convencido. Acontece que Jack não deveria ter acesso a esse tipo de documento, ao menos não por completo. Isso significa que devem existir informações extras e tudo o que Jack leu foi apenas uma pequena parcela. Mas Jack estava convencido. Para ele, essa pequena fração de informações era o bastante, não importava o que houvesse no documento completo. E nas palavras de Jack, não tem nada além da nossa realidade. Nenhum portão perolado, nenhum criador observando de cima, de baixo ou dos lados. Essa é uma ilha flutuando em um abismo branco. Esse é o universo.
Não se trata de um plano infinito, não é uma espiral em forma de rosquinha e não é uma esfera gigante igual a um planeta. Se você viajar para qualquer direção rápido e longe o bastante, você chegará a um fim, um lugar que não é lugar nenhum, um completo nada. A luz do abajur amarelo que iluminava os dois começou a enfraquecer, deixando a sala mais escura. Michael de alguma forma sabia que havia alguma coisa errada, mas ele parecia negar. Ele explica que a ideia de um universo finito com uma borda é absurdamente insana. E mesmo que seja real e a NASA publique a pesquisa completa, ainda não significa nada, isso não prova que Deus não existe. Porém, Jack responde que nenhum texto religioso descreve o que aqueles astronautas viram. Ele puxa uma maleta cheia de papéis e diz que vai publicar tudo o que tem da pesquisa, e talvez assim, alguém consiga preencher as lacunas do documento. Michael até tenta avisar que não é uma boa ideia vazar os documentos confidenciais, mas era inútil. Jack estava mais obcecado do que nunca. Ele dizia que as pessoas precisavam saber da verdade, saber que a humanidade está completamente sozinha, e que nenhum deus assustador está aí protegendo ela. Mas antes que ele pudesse continuar falando, o abajur explodiu. No momento em que isso aconteceu, Michael até tentou manter a calma, mas o seu corpo parecia querer que ele prestasse atenção em seja lá o que tivesse acontecendo. Ele acendeu a lanterna do celular e apontou para a poltrona, porém Jack não estava mais lá, nem em nenhum outro lugar da sala. Ao continuar iluminando a sala sem luz, Michael vê a porta do armário que fica embaixo da escada. Ela estava aberta. De algum modo ele sabia que tinha alguma coisa errada ali. Ao seguir pelo armário, que deveria ter apenas uns 30 centímetros de profundidade, ele viu um enorme corredor com paredes de madeira, onde haviam grudados papéis com uma escrita que, segundo Michael, doía aos olhos. Na outra extremidade do corredor, havia uma porta aberta, e no chão um rastro de ossos cobertos de sangue e carne. Isso fez Michael sofrer uma forte náusea, mas ao levantar o olhar novamente, o cômodo através do armário tinha mudado mais uma vez. Agora, era apenas um vazio branco com uma escrivaninha no centro. Ele até tentou chamar por Jack, mas em resposta, todo aquele espaço branco ficou preto, como se tivesse desligado um interruptor. Ele começou a ouvir um barulho de algo se aproximando. Eram como passos. Passos estrondosos reverberando pelo vazio. Passos revestidos com ira divina. Michael sabia que aquilo não era um ser humano. Sabia que aquilo estava com raiva. E o pior, que estava atrás dele. Desesperado, Michael bate a porta do armário e tropeça de costas contra a parede, deslizando lentamente até o chão enquanto os passos continuam se aproximando. Completamente aterrorizado, ele fecha os olhos, na esperança daquilo sair. Michael até tenta rezar, sem saber exatamente para quem, mas ele apenas implora por misericórdia. Passando 20 minutos, Michael toma coragem para olhar. Ele liga a lanterna do celular novamente e vê que o lugar voltou ao normal. Michael teria ficado o resto da noite procurando por Jack, mas não encontrou nada além das pesquisas que ele deixou para trás. Só poderia ter sido um aviso. Eles pegaram um fruto proibido, agora a única esperança de Michael é não aprender nada além do que já sabe. Se ele revelar aquele relatório da NASA para o mundo, vai sofrer do mesmo destino de Jack. Talvez o erro de seu irmão tenha sido tentar divulgar um conhecimento proibido, conhecimento de um deus. Jack desapareceu, encontrando um destino desconhecido infringido por um ser que pode nem ser o Deus que conhecemos. Eu ainda enxergo de canto de olho formas se esgueirando para fora da minha vista. Às vezes é um homem alto, impossivelmente alto. Outras vezes é uma luz viva que se move de forma errática. Mas essas formas não importam. Afinal, são só ilusões. Manifestações físicas apenas projetadas para fazer sentido aos olhos humanos. Pois se eu visse a verdadeira forma daquela coisa, tenho certeza de que perderia a sanidade. Bom, seja lá o que fosse essa entidade, está além de tudo o que vimos. Não é absurdo pensar que, se existe um criador, ele conseguiria criar um plano ou moradia indetectável, além de tudo o que conhecemos, de forma que não seja possível encontrar. Mas se é esse o caso dessa creepypasta, então por que essa criatura decidiu silenciar Jack? Talvez exista alguma coisa nessa borda, algo que deve ser mantido em segredo. Esse relato me passa a mesma vibe daquele curta de terror, O Retrato de Deus. Por causa de toda essa ideia de ter uma forma indefinida e incompreensível aos olhos humanos,
Existe muita coisa que a ciência ainda não é capaz de explicar, e dependendo da imensidão do assunto, talvez seja melhor manter assim. E se eu fosse você, ia preferir dar like, só pra ficar livre da fúria divina. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha sobre essa história? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo.